Olá, investidores! Um assunto que está em pauta atualmente nos noticiários e na internet é a reforma da Previdência, a reforma do INSS. Sabemos que se o cidadão comum venha depender do INSS para se aposentar, não é um bom negócio. Muitos aqui que acompanham o meu canal sabem que eu sou partidário de a gente montar uma carteira de investimento, comprar bons ativos, ações, renda variável, renda fixa, que a gente monte uma carteira por longo prazo para que a gente venha receber aí uma renda passiva e que possa se aposentar. Mas alguns podem perguntar, e a previdência privada, vale a pena? Aí está o ponto. A previdência privada, em muitos casos, ela vale sim a pena. Entretanto, na maioria dos casos, 90%, é uma bola fora. Na verdade, não vale a pena, né? Os rendimentos são muito baixos, há muitas taxas, há muitas pegadinhas embutidas na previdência privada. Então, neste vídeo aqui, eu vou esclarecer os pontos mais importantes que envolvem a previdência privada. A maioria das previdências privadas tem um retorno no longo prazo muito abaixo do esperado. Rendem 70%, 60% do CDI. Rendem até menos que a poupança. Então, não queremos isso para os nossos investimentos de longo prazo. Além deste fato, a maioria das previdências privadas tem muitas taxas embutidas que não são avisadas pelo gerente do banco na hora da contratação. Mas antes de falar das taxas que corroem o nosso rendimento ao longo do tempo, vamos falar das modalidades de previdência privada. Basicamente são duas. A primeira modalidade, a modalidade VGBL, que significa Vida Gerador de Benefício Livre, ela tem a incidência do imposto de renda somente no final e sobre a rentabilidade. E essa modalidade ela é ideal para quem faz a declaração do imposto de renda de forma simplificada. A segunda modalidade, PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre, ela é ideal para quem faz a declaração completa. Isso por quê? Porque o contribuinte, o cidadão que adere à previdência privada, ao declarar que está pagando a previdência, pode abater da sua renda bruta anual em até 12%. Então, esse benefício ele é interessante para esse caso porque o contribuinte ele pode deixar de pagar o imposto todo ano. Então, ele já tem um retorno imediato. Então, esse é o benefício do plano PGBL. É muito importante saber distinguir as duas modalidades, porque isso aí pode trazer um retorno muito bom para o investidor e esse retorno aí ele vai significar muito lá na frente. O que vai determinar um bom desempenho de um plano de previdência privada são as taxas que são embutidas no plano. E sabe de uma coisa? Tenha certeza que o que o gerente do seu banco vai te oferecer não são aqueles planos que têm as melhores taxas. Então temos que estar muito atentos. Importante que, ultimamente, com o desenvolvimento aí das plataformas de investimento, os planos de previdência privada ficaram mais acessíveis e as suas taxas vêm diminuindo muito pela concorrência. Mas mesmo assim temos que estar atentos às taxas. Basicamente, são 4. Taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de performance e taxa de saída. Então, temos que atentar para estes itens ao ler o prospecto dos planos que estão sendo oferecidos para nós. A primeira taxa, a taxa de administração, existem planos no mercado que vão de 6% ou até menos que 1%. E a taxa de administração, ela serve para remunerar quem está fazendo a gestão e a administração do fundo.
Tá? Ela realmente é uma taxa devida. Entretanto, não há por que pagarmos taxas aí de 4, 5, 6%. Existem no mercado taxas aí de 1% ou até menos, que são bons fundos de previdência privada. A segunda taxa, a taxa de carregamento, ela é a grande vilã dos planos de previdência privada. Por quê? Como que ela funciona? A taxa de carregamento, basicamente, ela vai incidir por todo o aporte que o investidor faz. Então, se ela vamos imaginar que o fundo tenha 5% de taxa de carregamento. Então, o investidor, a colocar R$100 no plano de previdência privada, ao investir R$100, já de imediato já vai abater R$5 do seu investimento. Então, hoje, atualmente, existem muitos planos que não têm a taxa de carregamento. Então, evitem os planos de previdência privada que tenham taxas de carregamento. A terceira taxa, taxa de performance. A taxa de performance, basicamente, ela vai incidir sobre a rentabilidade do fundo. Então, aquele fundo que tiver o melhor desempenho, ele vai ter uma taxa. Basicamente, os fundos eles cobram 20% de taxa de performance. E esse 20% vai incidir sobre o quê? Sobre o que superar o benchmark. O que é o benchmark? É um indicador de referência. Basicamente, eles usam o CDI, que é o mais usado. Então, aquilo que ultrapassar o CDI vai incidir 20% que vai ficar para o fundo. Então, também, se você conseguir achar um plano de previdência que não tenha a taxa de performance, é melhor. A quarta e última taxa que eu quero falar aqui no vídeo é a taxa de saída. A taxa de saída, ela vai incidir no plano quando o investidor sair, quando ele decidir sair. Pode ser quando ele saia no final do plano, quando ele for receber a sua aposentadoria, ou quando ele decidir sair antes de terminar o plano. Então, eu acho justo, se até o investidor ele venha sair aí com menos de 2 anos, que tenha uma taxa, e isso é o que vai proteger o fundo, né, os demais investidores. Entretanto, a taxa de saída, a gente tem que prestar atenção. Se for mais de 2 anos, aí não é interessante ter uma alta taxa de saída. Então, onde eu vou descobrir isso? Ao ler o prospecto ou ao perguntar ao meu corretor, que está me oferecendo o plano de previdência privada, ou ao gerente do banco. Então, façam essas perguntas. Então, basicamente, as taxas é o que vai determinar aí o sucesso ou não, né, o bom desempenho, o que no final lá vai trazer um ótimo retorno aí ao investidor. Destaco ainda que o investidor, ao aderir o plano de previdência privada, ele deverá optar por qual modalidade de investimento estará atrelada à sua previdência privada. A previdência privada, o plano, aquele fundo, ele pode estar sendo realizado por meio de renda fixa ou ele pode estar sendo atrelado à renda variável. E ainda existe uma terceira opção, que é aquele que tem renda fixa e também tem renda variável. Vamos dizer assim, ele é um multimercado. Então, você vai ter que analisar, ao aderir ao plano de previdência privada, qual é o seu perfil. Se você quer ter renda variável, quer ter ações, quer ter fundos atrelados a questões mais agressivas, ou você quer ter com renda fixa, aquela questão mais conservadora. Isso você vai decidir qual é o seu perfil ao aderir esse plano. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem que ter renda fixa e tem que ter renda variável, porque a renda variável, no longo prazo, ela traz sim maiores retornos aos investidores. Além deste fato, teremos que também optar, no momento da adesão, da tabela de imposto que iremos pagar, a tabela de tributação. Existem duas modalidades. Existe a tabela progressiva e a tabela regressiva. A primeira, a tabela progressiva, ela vai incidir no momento do resgate, no momento que iremos receber a aposentadoria. Então, o investidor, no final, ele vai decidir se ele vai pegar o montante total que ele investiu ao longo de todo o tempo,
né? Se ele vai resgatar o total ou se ele vai, a partir daquele momento, se aposentar e receber uma renda mensal. Então isso também é uma opção lá no final. Então, de qualquer forma, ele vai ter que optar, no momento da adesão, aqui no começo, quando aderir, qual tabela de tributação. Então, se ele aderir à tabela de tributação progressiva, a progressiva ela vai incidir pelas quantias. Então, até R$22 mil é isento, de R$22 mil a R$33 mil ele vai pagar 7,5%, até a alíquota lá de 27,5%. Tá? Essa é a tabela progressiva. E a tabela regressiva, ele vai pagar o imposto de renda sobre o montante total e se tiver quanto mais tempo, menor o imposto. Então, por exemplo, aqui na tabela regressiva, acima de 10 anos, só vai pagar 10%. Eu, particularmente, eu acho que essa tabela, para quem vai ficar mais de 10 anos e investir numa previdência privada e vai acreditar que seu montante lá vai ser expressivo, que ele opte sim pela tabela regressiva, porque ele vai pagar um imposto somente de 10%. Então, eu acredito que a tabela regressiva aí ela é indicada para esses casos. Bastante tempo, mais de 10 anos, e um valor mais alto. Tá? Então, essa é a diferenciação que a gente vai ter que fazer das tabelas. Pessoal, com relação ao plano de previdência privada, o que eu acho interessante? Eu acho interessante ter uma parcela dos seus investimentos em previdência privada. O que eu particularmente faço? Eu invisto em previdência privada todo ano. Para quê? Para que na minha declaração de imposto de renda eu consiga abater em 12% da minha renda bruta que eu recebo. Então, até 12% eu consigo abater do imposto de renda. Isso aí reverte para mim já de imediato, todo ano, e esse valor que é restituído pela Receita Federal, eu já faço um reinvestimento na própria previdência privada. Isso aí, vocês podem perceber, vai virar um círculo virtuoso, onde eu pego a restituição e reinvisto na previdência, que vai me propiciar mais restituição a cada ano. E com esse dinheiro, eu vou fazendo uma parcela pequena aí dos meus investimentos, eu vou trazendo lá no final para mim uma renda, ou eu posso pegar todo aquele montante lá quando eu decidir daqui a um tempo, quando eu for me aposentar. Então, essa também é a opção que eu acho interessante. Agora, se você nesse momento, depois de assistir o vídeo, você percebeu que você tem lá uma previdência privada, está pagando altas taxas, não precisa de esperar, não tem que vender, não tem que resgatar, nada disso. Hoje é possível fazer a portabilidade de previdência privada, e poucos falam sobre isso. Então, se você está lá e não está feliz com a sua previdência privada, não precisa resgatar, você pode ter um prejuízo. O que vamos fazer? Dá para fazer a portabilidade, então dá para escolher outra previdência e assinar lá, fazer o pedido, fazer a solicitação, que a portabilidade do que você já investiu em uma previdência, ela passar por uma nova previdência, uma melhor situação, com melhores taxas, com melhores opções. Se você fez uma opção aí de um plano VGBL e você preferia ter um PGBL para bater no imposto de renda, então não esquente a cabeça com isso. Dá para fazer a portabilidade. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço aí que curtam. Quem não é inscrito, faça a inscrição, acione aí as notificações para receber próximos vídeos. Muito obrigado, até uma próxima.